Olá a todos os nossos ouvintes. Hoje nós estamos aqui na sequência do nosso podcast, no contexto de tirar-nos da ilusão e nos colocarmos diante da realidade sobre o mundo espiritual. Então hoje a gente vai da ilusão à realidade, tentando mostrar aqui como a nossa interpretação dos textos religiosos da Bíblia, ela pode tender a uma interpretação materialista. E a gente vai mostrar a visão da antroposofia de como existe uma interpretação de tudo aquilo que está por trás das aparências do mundo material e da interpretação de palavras bíblicas como referências ao mundo material, e mostrar que há sempre uma visão espiritual sobre todos os fenômenos narrados na Bíblia, e que essa é a visão a qual a gente tem que se ater. Essa é a ferramenta que pode efetivamente nos ajudar na nossa evolução. Estou de novo aqui com meu amigo Bispo Betão, e ele vai fazer uma introdução sobre os temas da Bíblia que hoje a gente vai abordar no Da Ilusão à Realidade. Perfeitamente, da ilusão à realidade, para você não ficar no meio do caminho. É isso aí. Se você não saiu da ilusão, você nunca vai chegar na realidade. E se você não chegou na realidade, você nunca saiu da ilusão. E infelizmente o cristianismo está levando as pessoas a morrer nesse deserto, entre a ilusão e a realidade. Eles estão olhando a terra prometida da realidade, mas porque eles não creem efetivamente, eles vão ficar mortos na ilusão. E é triste saber que muitas pessoas leem a Bíblia, buscam as igrejas, fazem rituais, mas eles estão na ilusão porque tudo aquilo, como arcabouço, Marcelo, está sendo usado para eles. Eles querem o poder de Deus, eles não querem nem mesmo a Deus. E o poder de Deus foi dado em Atos 1, declarando: recebereis poder para serem minhas testemunhas, que é o martírio. Então, a Bíblia vai dizer que a grande vitória não é você dizer que é um grande apóstolo e ter casas e carros e jatos e lugares e bens materiais. Porque isso, na verdade, qualquer um pode ter. Você está trocando o espiritual pelo material, então você está numa tremenda ilusão. Agora, se você está entendendo que o resultado da sua vida independe de você ter as coisas materiais, mas você vai ter as coisas materiais para produzir os resultados. Então, a grande marca de tudo isso chama-se renúncia. Agora, eu posso renunciar ao reino da Inglaterra? Não estou nem eleito para isso. Agora, eu posso renunciar os bens materiais que eu poderia ter pela capacidade que eu tenho, por aquilo que eu já conquistei, por aquilo que poderia me ser atribuído, mas quando eu faço isso de bom grado, eu estou renunciando e abrindo uma grande verdade espiritual. Por isso, Da Ilusão à Realidade quer falar hoje sobre a questão do templo. É isso aí. A marca do templo é a marca onde Deus habita. Deus habita no templo. Então nós pensamos assim, primeiramente, né? Na queda do homem, aparece Deus no jardim e perguntando para o homem: Adão, onde você está? Ué, Deus, que é onipresente, onipotente, onisciente, não sabia onde estava Adão? Ele sabia onde estava Adão. Por que ele fez essa pergunta? Porque Adão não sabia que ele tinha perdido o lugar onde ele estava. Então a queda do homem é a perda de um lugar. Esse lugar é onde ele habitava com Deus, que estava prefigurado no jardim, e depois dessa queda, ele não pôde mais habitar ali, porque ali estava o quê? A árvore da vida. E essa árvore da vida, ela foi trancada, o jardim foi fechado, eles foram expulsos, e aquele primeiro modelo da habitação de Deus com o homem foi frustrado. O homem, ele vai para fora do jardim e ele não tem mais a presença de Deus. Ele quer buscar a Deus. O que ele faz? Ele constrói um altar. E naquele altar ele espera a manifestação de Deus. E quem constrói esse altar? Caim e Abel,
os filhos de Adão e Eva. O que acontece? O altar de Caim, ele coloca as folhas e os vegetais. E o altar de Abel, ele coloca uma ovelha e um cordeiro e um sacrifício. E a Bíblia diz que Deus rejeita Caim e aceita Abel. Ué, Deus não gosta de vegetais? Não é isso. Eles estavam apontando a motivação daquela oferta. E a motivação de Caim foi o quê? Eu vou me achegar a Deus com aquilo que os meus pais se esconderam e se achegaram. Folhas de figueira. Então as folhas de figueira que Adão buscou para cobrir o seu templo, que tinha perdido a glória, que era a presença, foram folhas de figueira. O que faz Caim? Reproduz a tentativa humana de buscar para si algo que agradasse a si e não a Deus. Eu quero as folhas de figueira. Eu quero me cobrir com esses vegetais. Mas o que Deus tinha feito? Tirado aquelas folhas de figueira, matado um cordeiro e vestiu os homens com as peles de animal, com as peles de um cordeiro. O que faz Abel? Aponta para a solução de Deus. Enquanto Caim aponta para a sua própria solução, porque ele queria apenas um Deus materialista. Então, desde a Gênesis existe alguém querendo algo para si e alguém apontando para a solução de Deus. Então, a história da habitação de Deus no altar, no templo, no que Salomão constrói, no que é destruído, no que vem Jesus e diz, destrói que eu reconstruo. Ele não fala que ele ia destruir. Ele fala que a destruição vem da gente. Nós vamos dizer, eu não quero mais um templo para dizer, eu tenho a Deus porque eu tenho as coisas materiais. Eu quero um templo para dizer, eu quero a presença de Deus. E o material vai me ser acrescentado dia a dia por aquilo que eu preciso. Então chegamos num momento muito sério. Porque o primeiro templo, ele foi invadido por Nabucodonosor. E Jeremias, que está naquele momento, ele é o grande homem que vai contra aquilo que o rei de Israel e Judá queria. O rei de Judá, principalmente, queria. Falou, Jeremias, profetiza algo bom pra gente. Vai dizer que vai vir Nabucodonosor? Vai vir. Por quê? Porque Deus não teve poder para brecar? Não, foi Deus que levantou Nabucodonosor. Porque Deus disse, esse templo não traz a mim mais nenhum testemunho, nenhum resultado. Todo o resultado disso é um resultado inútil. É um resultado que o inimigo vai dizer, esse resultado, com essa motivação, para tirar a mim do meu lugar, jamais se ela vir. Isso eu não aceito. Porque o inimigo é o ponto de dizer, se um resultado da minha vida ele é bom o suficiente para derrotar o inimigo, esse é um testemunho válido. Então foi o próprio Deus que destruiu o templo, que fez Nabucodonosor entrar ali, pegar aquelas situações, os vasos e tudo, e levarem para a Babilônia. O que acontece? Ele leva Daniel no meio deles. E o que faz Daniel? Logo de cara diz, eu não vou comer essa comida. Fala assim, ó, filho, você fica quietinho aí, porque você não manda nada aqui. E ele fala assim, não vou comer. E depois de 10 dias eu vou estar mais forte do que os outros. E foi o que aconteceu. Eles não tinham o templo, mas ele era o templo. E disse, o meu templo não vai se alimentar das coisas da Babilônia. Olha que discernimento teve Daniel. E com aquele discernimento, ele se apresentou melhor que todos os outros príncipes que foram levados. O que fez Nabucodonosor? Coloca esse numa posição de destaque. De repente, Nabucodonosor tem um sonho e fala assim, eu tive um sonho, quem vai me interpretar? Estamos para interpretar, diga o seu sonho não. Você tem que interpretar o que eu sonhei e a interpretação do que eu sonhei. Você acha que você teve um chefe ruim? Imagina isso, né? Adivinha o que eu estou pensando e me dá a solução. Assim, meu, não é razoável, meu, me diz o que você está pensando. Não. Mas você tem que saber. Daniel foi buscar o sonho. Porque senão todos iam morrer. E quem foi feito Daniel? Chefe de todos os feiticeiros. Porque isso não importa hoje, as pessoas ficam preocupadas. Eu não faço isso, eu não faço aquilo. Quando você tem o Jesus em você, você é chefe de tudo. Você não tem medo de nada. E para encurtar essa história, para chegar logo no templo, o que acontece? O sonho que ele teve é um sonho do estátua do governo humano, do poder humano, a cabeça de ouro,
o peito de prata, o quadril de bronze, as pernas de ferro e os pés ferro com barro, representando os grandes reinos. Babilônia com poder, depois a Pérsia, depois Roma e Grécia com quadril, Roma com exército, e os nossos dias, barro misturado com ferro na perna e ninguém consegue parar de pé, né? Tá o Trump misturando com o Zelensky, aí, sem colocar política aqui, mas é o barro com ferro, não dá liga. Né? A China com os Estados Unidos, não dá liga. Né? Bolsonaro com Lula, não dá liga. O governo humano hoje não dá liga. Mas vem uma pedra, sem auxílio de mãos, tirada, destrói aquilo tudo e faz o quê? Uma montanha que enche a terra, que é o reino de Deus. Mas onde é que está o templo aí? Daniel, no capítulo 9, nos versículos 24 a 27, ele fala que 70 semanas vão acontecer para que ele saísse da Babilônia, reedificasse um templo. E eles estão então esperando o segundo templo. Mas o primeiro Deus destruiu, e o segundo mandou edificar. E de quem é a ordem para edificar? Do rei persa. Quem foi a Pérsia? A Pérsia era aquele exército espiritual que trouxe atraso quando Miguel foi entregar uma mensagem para Daniel. Ele disse, olha, o príncipe da Pérsia esteve aí me retendo por 21 dias. Gabriel falando, chamei Miguel e prevaleci. E aqui está a resposta. Daniel recebeu uma revelação que foi vencida porque aquele congestionamento provocado pela Pérsia. Quando você vence aquela oposição, ela se torna a favor. A própria Pérsia vai e diz, liberados, podem voltar para Jerusalém e construir o templo que eu vou dar todo o recurso. E o livro de Esdras mostra todo o recurso que Ciro deu, Artaxerxes e os reis da Pérsia, favoráveis a construir o templo. Construíram um templo. E disseram, a glória desse templo é maior que a da primeira. Mas aqui não, isso é uma porcariazinha. Salomão que tinha um templo. Estavam preocupados com a aparência. Aquele templo não era um lugar físico, era um lugar da habitação de Deus no meio daqueles que estavam esperando quem? O Messias. Aí esse templo é destruído. Aí vem as situações de Roma. Aí vem Herodes. E acontece o quê? Jesus fala, destrói esse templo e eu vou reconstruir. E no ano 70, o templo foi destruído por Tito Vespasiano. Então, e Deus tem um lugar físico? Estão buscando agora, então, os judeus estão buscando reconstruir o templo. O que seria o terceiro templo. Mas será que eles não aprenderam que o templo somos nós? Que nós somos a habitação? Que desde o Éden que se perdeu a habitação, o Senhor está buscando um caminho que é Jesus, para que você possa voltar a ter essa habitação e esse templo? Então, vamos estudar aqui algo muito importante. A questão das semanas de Daniel que diz, destruiu o primeiro, ninguém duvida que o primeiro foi destruído. Vai ser reconstruído? Ninguém duvida que vai ser reconstruído. Foi aquele lá que eles reconstruíram, que alguns ficaram assim, outros chorando, mas será que é isso mesmo? E que foi destruído novamente. Então aquele não durou, tem que ter um terceiro. Então será que ele está falando de lugares físicos? Ou Daniel já está apontando para uma solução definitiva de um templo que não poderia ser mais destruído? Então as pessoas estão pensando no templo físico que destrói, reconstrói, destrói, reconstrói, destrói, reconstrói. E a Bíblia está apontando para um templo espiritual que somos nós, que uma vez reconstruídos, não poderemos ser destruídos. Um grande preâmbulo, mas por um assunto fundamental. O que é então, Marcelo, esse terceiro templo? Então, vamos lá. A ideia é que a gente tem visto aí, com todos esses debates sobre momentos apocalípticos, a morte do Papa, veio essa questão do terceiro templo sendo debatida aí na internet. E tem essa ideia de que os judeus já estão querendo construir o terceiro templo. E por que essa questão do terceiro templo? Porque está dito na Bíblia, não me recordo qual é o trecho, Satanás vai sentar no trono de Deus. E aí se interpreta que para que Satanás sente no trono de Deus, é necessário que haja um terceiro templo,
onde esse trono estará colocado. O que a gente vai mostrar aqui para vocês é como essa questão do templo, ela é tratada sempre com relação ao corpo humano. E o que está sendo dito na Bíblia tem total relação com o que a gente falou no último podcast a respeito da sombra humana. Nós falamos sobre Freud, sobre o Jung, sobre o Viktor Frankl e trouxemos esse ponto super importante que é a identificação da sombra humana, de que existe habitando na alma humana um ser que não é um ser divino espiritual, que é um opositor deste ser divino espiritual. E a questão de Satanás sentar no terceiro templo está relacionada ao desenvolvimento espiritual do ser humano. Ou nós nos ligamos a Deus e nós vamos colocar Deus sentado aonde? No trono que existe no nosso coração. Ou então nós vamos nos ligar a esta sombra, que a gente vai explicar melhor ao longo dessa série de podcasts. O que a gente quis fazer aqui primeiro é trazer isso dentro de um contexto bíblico cristão, porque a gente está falando primariamente para um público evangélico, para um público cristão, para que faça mais sentido, que tenha mais convergência e conexão com os conhecimentos desse público evangélico, o que a gente vai falar depois. Para esse público cristão, aquilo que a gente vai falar depois. Então, esse terceiro templo, ele é onde Satanás vai sentar. Isso é uma profecia bíblica, isso está acontecendo porque a sombra dos seres humanos está tomando o lugar da sua personalidade. É por isso que a gente vê o egoísmo e a iniquidade crescendo cada vez mais em todas as áreas da vida humana. Onde é que está esse trono? Esse trono usurpado, onde Satanás usurpa o lugar de Deus, é o lugar do príncipe do mundo. E esse príncipe do mundo vai sentar onde? Vai sentar não no nosso coração, onde Deus tem que estar, mas ele vai tomar o lugar primeiro aqui na nossa cabeça, criando pensamentos materialistas, pensamentos que ignoram a existência de seres espirituais, de fatos espirituais, de leis espirituais. E esse pensamento materialista, então, cria um lugar, um espaço que era para ser de Deus no nosso coração, e ele é usurpado. Esse espaço é ocupado pela presença do adversário, do inimigo. Na linguagem cristã se fala de Satanás. Na linguagem da antroposofia, que é o cristianismo esotérico, que o nome é mais preciso, essa entidade chama-se Ahriman. Então, Ahriman, que é o Deus do materialismo, ele vai tomar conta da nossa mente e vai fazer com que nós não sejamos mais capazes de termos pensamentos espiritualizados. Ao invés de termos pensamentos vivos, que são os pensamentos que vivem a realidade e a vida de seres espirituais, nós vamos ter pensamentos mortos, que só vive a realidade daquilo que é percebido pelos nossos cinco sentidos, e que é essa realidade físico-material que é totalmente desprovida na sua aparência da vida desses seres espirituais. Então há essa troca entre vida espiritual e morte da matéria. Pensamentos materialistas são pensamentos mortos. E é nesse trono da morte, no nosso cérebro materialista, que esse ser, que é também o, entre aspas, Deus, porque ele é um demônio da morte, vai ocupar esse lugar. É importante você entender essa profecia, que ela está no contexto das igrejas do Apocalipse. Sim. Então, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia são as 7 igrejas que representam esses 7 tempos da igreja cronologicamente, e onde ele fala do trono de Satanás que habita ali, a igreja de Pérgamo. Então, Éfeso é a igreja que ali, logo depois que Jesus foi assunto aos céus, a igreja de Éfeso estava lá, maravilhoso, todo mundo vivendo junto, e aí começou a se esfriar. Depois Esmirna, com muita perseguição. Depois Pérgamo, que é o começo da Idade Média, onde existe ali fortes situações da igreja pergamada, ligada ao mundo. A igreja se misturou com o sistema. A igreja virou um sistema político. Quando isso aconteceu, aconteceu na situação de Pérgamo. E o que fala, então,
aqui a carta de Apocalipse à igreja de Pérgamo. Apocalipse, capítulo 2, versículo 12, fala assim: ao anjo da igreja de Pérgamo, escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. O que é isso? É a palavra viva que está denunciando a morte de Satanás. Olha o que ele fala, Apocalipse 2,13: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. O trono de Satanás está na igreja de Pérgamo, e eles habitam nesse trono. Mas ao mesmo tempo, conservaste o meu nome, não negaste a minha fé, nos dias de Antipas, a fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Satanás, então, no trono, está matando aqueles que são os Antipas, os que estão dando um testemunho contrário àquilo que ele quer fazer. Além disso, tinha o que na igreja de Pérgamo? Balaão, que é aquele que coloca ciladas, que foi o profeta que tentou profetizar contra e não aconteceu. Balaão é um mago negro. É um mago negro, exatamente. Está lá na igreja de Pérgamo, está lá nos grupos do cristianismo hoje. Aí o grupo cheio de Balaão, cheio de Satanás, vem dizer contra a antroposofia, vem dizer contra outras situações que se levantam com uma limpeza, um entendimento para acrescentar às pessoas o verdadeiro conhecimento vivo. Nós não queremos defender rótulo nenhum, mas não podemos deixar de compor com toda a contribuição da unidade o que Deus está fazendo hoje. E para encerrar, ele fala aqui que ainda tinha ali, naquela situação, os nicolaítas. O que são os nicolaítas? Tudo isso em Pérgamo, hein? Balaão, Balaque, depois tem os nicolaítas. O nicolaíta é aquele que criou o clero e o laicado. O Nicolaus, ele criou o laos, que era o povo, e uma classe clerical. Isso é o maior veneno para a igreja, porque isso se deu forma à hierarquia que vai aparecer em Tiatira, que é a próxima igreja. Sabe o que significa Tiatira? Torre alta. Aí você tira as conclusões. Quem é Tiatira? As torres altas que se colocaram em todas as cidades do mundo, impedindo o verdadeiro Cristo de se manifestar. Mas aqui então está a denúncia do trono de Satanás, está a denúncia de tudo que está junto com Balaão, com Nicolaítas, com o sistema hierárquico, para que você entenda o que é a habitação de Deus no seu espírito. Então nós queremos que você possa viver: o Senhor Jesus está no meu espírito. E você invocou o nome do Senhor, Ele está no seu espírito, e você tem essa vida, e por isso ela vai prevalecer, porque nós somos o templo. Mas a discussão é forte, né? É muito forte, e você me deu gancho para falar uma coisa que eu disse que a gente só ia falar mais para frente. Hoje não esquenta, mas vou falar agora. Você trouxe um ponto muito importante, que na igreja de Pérgamo, o materialismo tomou conta. Sim. Tá? E que Satanás assentou o trono. Eu vou explicar como é que a antroposofia explica isso, fazendo uma referência. Eu vou dar uma pincelada nisso, porque, de novo, são horas de podcast para a gente falar sobre esse assunto. A gente vem falando sobre os 7 períodos culturais, as 7 eras culturais. Antiga Índia, Antiga Pérsia, Egito, o Antigo Egito, Síria Greco-Romana, que é o período em que o Cristo nasce. Tá? E depois a gente está falando do 5º período, é como se fosse uma curva que tem o seu ponto mais baixo no momento em que o Cristo nasce. Ele redime a humanidade e aí ela volta a ser ascendente. A evolução estava vindo numa grande decadência. Parabólica. Uma parabólica. E aí ela volta numa grande ascendente. E aí a gente está vivendo o 5º período cultural, que é o período depois do greco-romano, que é o período germano-anglo-saxônico, em que as civilizações ou os povos que dominam culturalmente a humanidade são aqueles de língua germânica e de língua inglesa na Europa, e com um braço ali para os Estados Unidos também, que é uma extensão desse povo anglo-saxônico, desse poderio anglo-saxônico no mundo. Muito bem. O que acontece, Betão, em cada uma dessas eras?
a gente inicia o nosso período cultural com a Índia com uma grande influência luciférica. Lúcifer foi o grande responsável pela a queda moral do povo da antiga Atlântida, que é o período atlântico, é o período que antecede essas nossas 7 eras culturais, e lá eles tiveram outros 7 períodos, que são chamados períodos das 7 raças, porque o que prevalece é uma diferença na conformação física do ser humano, e hoje o que prevalece é uma diferença cultural em cada uma dessas eras. Então, nada se repete na espiritualidade. Então, ciência espiritual, ou você conhece profundamente, ou se você tentar fazer um paralelo, você vai errar sempre. Então, o 7 prevalece nas duas, mas ali eram raças, aqui são períodos culturais. Muito bem. Então, Lúcifer é uma entidade que ela vem muito forte da era Atlante e ele é o responsável pela queda dos Atlantes. Aí o que a gente tem? A gente tem essa influência, ela vai fazendo uma transição. Ela começa forte na antiga Índia, ela diminui um pouco na antiga Pérsia, em que... E por que ela diminui? Porque na antiga Índia, esse ser que é o ser do materialismo está completamente afastado da humanidade. Tanto que a Índia é até hoje um país em que o lado religioso, do espiritual, é muito mais forte do que o lado material. A Índia, ela traz... A forma de pensar do indiano é completamente diferente da forma de pensar do ocidental, em que a relação com Deus, a relação com o espiritual é mais forte, seja ela correta ou não, mas existe essa força. Quando você vai para a antiga Pérsia, já muda um pouquinho. Você tem a identificação pelo mestre Zaratustra de Ahura Mazdal, que é o deus do sol, e de Ahriman, que é o seu oponente. Por quê? O Cristo estava mais próximo da Terra. E também este ser, que é Ahriman, estava mais próximo da Terra. Aí o que acontece na época do Egito? Na época do Egito, a gente tem uma inversão. Lúcifer, ele atuava de dentro da alma humana. E aí ele passa a atuar de fora da alma humana. E esse ser, Ahriman, que vinha se aproximando da Terra, ele passa a atuar de dentro da alma humana. Ele estava atuando de fora e ele passa a atuar de dentro. E aí qual é a relação com o que você está dizendo, Betão? Há uma correspondência exata em que essas imagens das 7 igrejas, ou qualquer coisa que venha no texto bíblico, ele vem na forma de imagens, vem na forma de parábolas, ele vem na forma de signos ou de sinais, porque esses signos e sinais, eles têm várias camadas de interpretação, vários níveis de interpretação. E a mesma coisa... Os mesmos sinais, eles podem nos dar uma determinada interpretação, um determinado conhecimento, e podem nos dar um outro conhecimento. E esses conhecimentos não são excludentes. Então, tudo que você falou encontra guarida numa interpretação correta desses símbolos. E eu vou te trazer agora uma segunda forma de interpretar esses símbolos, que é numa oitava superior. É algo que somente com a visão da ciência espiritual a gente pode entender. E o que é isso? Existe uma correspondência exata em que as 7 igrejas do Apocalipse, elas representam exatamente essas 7 eras ou esses 7 períodos culturais. Então a antiga Índia, ela é correspondente à igreja de Éfeso. E o que está dito ali que é o principal da crítica na igreja de Éfeso? O que está dito ali, você só tem uma crítica, você esqueceu o seu primeiro amor. Quem era o seu primeiro amor? Era o Cristo. O que acontece é que toda essa cultura indiana, na época em que o Cristo viveu na Terra, que é o mesmo período, com diferença de poucos anos, em que o Cristo aparece no Apocalipse para São João, é um momento em que toda essa cultura tão elevada dos Vedas perdeu o seu valor, se quebrou nas rochas da ignorância, como o Maharishi da meditação transcendental vai dizer sobre todo o conhecimento védico, que houveram vários momentos em que esse conhecimento ele se quebra nas rochas da ignorância e que sempre tem que vir um novo mestre, uma nova pessoa, um sábio de visão iluminada para reavivar esse conhecimento. O que havia acontecido ali que é a perda do primeiro amor? Para os Vedas, Cristo é Aditya. Aditya é o primeiro a ser nascido.
Adi quer dizer primeiro em sânscrito. Então, a primeira manifestação de Deus, Cristo no universo, ela se dá sobre a forma de luz. E é sob a forma de luz, Aditya, a primeira luz que brilha no universo, é que os indianos veem o Cristo. Esse mesmo éter de luz, ele é antes éter de fogo. Mas esse éter de fogo, ele está na fronteira entre o espiritual e entre o imanifesto e o imanifesto. Então, trata-se da primeira percepção desse fogo sob a forma de luz, e não do fogo simplesmente sobre a forma de fogo, que é transição, é fronteira, é limiar de mundo espiritual. Então, percebe-se o Cristo aqui. Na época do cristianismo, o próprio São João vai ver o Cristo como verbo, e não mais como luz apenas. Ele fala que o Cristo é a luz do mundo e que é o verbo também. Ele percebe nos dois níveis. O verbo é o éter sonoro que vem depois do éter de luz. E depois do éter sonoro vem também o éter de vida. Só para completar, são 4 níveis de éteres. Então, o Cristo ele era visto como Aditya, o primeiro a nascer, e era visto também como Vishvakarma, todo o universo criado. E o que aconteceu? Essa cultura indiana, ela perde parte do seu impulso crístico, ela perde parte do seu impulso solar, e ela se endurece, mantendo apenas os impulsos lunares. É essa a perda do primeiro amor. O valor era dado principalmente para todos os conhecimentos védicos que eram relacionados à lua. Então, quando a gente fala de karma, o karma para o indiano é um karma totalmente rígido e que tem que acontecer, seja para o bem ou para o mal. Por quê? Esse é o karma lunar. E o Steiner vai nos falar que existe também o karma solar, onde existe o livre-arbítrio, onde o Cristo se manifesta. Então, em síntese, a perda desse primeiro amor é essa perda da influência solar na cultura da antiga Índia. E aí, num segundo momento, a gente tem a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna é a igreja que corresponde à época persa. E esta época persa é uma época em que já se via a força arimânica, satânica, materialista se aproximando da Terra, mas ainda nas esferas solar, junto com o Cristo, que era visto como a aura do Sol. Ahura Mazdal, Ahura é de aura, a aura do Sol. Então essa é a segunda igreja relacionada à Pérsia. E aí a gente tem então a terceira igreja, que é a igreja de Pérgamo, que é exatamente onde Satanás vai fazer o seu templo, vai fazer o seu trono, que é quando ele invade a alma humana e ele passa a atuar de dentro da alma humana e não mais de fora da alma humana. Então é esse ponto que une os conhecimentos da antroposofia, das eras culturais, com o conhecimento das 7 igrejas. E, de novo, para os nossos ouvintes, todo esse conhecimento de ciência espiritual, ele é um conhecimento tão completo em que todas as partes se conectam com o todo. Da mesma maneira que a gente puxa um gancho desse para fazer a convergência, para fazer a conexão, daria para puxar esse novelo de diferentes pontos e fazer outros tipos de conexão muito elevadas e muito importantes. Então o que a gente tem é isso. E aí, para completar, que vai servir de base então porque a gente vai falar ainda hoje, o que acontece é que esse ser, então, atuando de dentro da alma humana, ele aprisiona o ser humano em vida e aprisiona depois o ser humano em morte, Betão. E o que estava acontecendo? Por que os egípcios, que é essa época em que esse trono é erguido e Satanás toma o lugar dentro do ser humano, dentro da alma humana, o que acontece é que os egípcios, quando se mumificava um faraó, ou como se mumificava alguém e ele era enterrado próximo dos seus pertences, tá? O que se tentava era manter a alma humana na esfera terrena, porque se ela fosse para o Hades, para a mansão dos mortos, era um sofrimento gigantesco. E isso se intensifica ainda mais na época greco-romana, onde a gente tem a frase de Aquiles, que foi um grande herói em vida, e quando ele morre, ele fica aprisionado no Hades, com todos os outros heróis e reis da época greco-romana. Ele diz que mais vale ser um mendigo na terra do que um rei no reino do Hades.
porque é uma prisão satânica. Satã é aquele que aprisiona as almas humanas na esfera terrena. E aprisionou numa esfera terrena que é uma esfera de sub-reino, é uma esfera de submatéria, que é o que a gente pode chamar de purgatório ou de inferno na linguagem cristã. E aí, quando é que isso vem se reverter? Quando é que essa tortura, esse martírio dessas almas, ele se reverte? É quando o Cristo, no sábado de aleluia, antes dele ressuscitar, ele desce à mansão dos mortos e ele liberta todas as almas cativas, aprisionadas, escravizadas por Ahriman nesse reino do submundo, e preso à esfera terrena. O Steiner diz uma coisa muito linda, que no sábado de aleluia, os mortos testemunharam a ressurreição do Cristo antes dos vivos. Os vivos só vão ver a ressurreição do Cristo no domingo da ressurreição. Isso ficou registrado nas diversas tradições religiosas. No credo da Igreja Católica se diz: desceu à mansão dos mortos, que é o que se refere ao segundo dia. Desceu à mansão dos mortos e ressuscitou ao terceiro dia. Então isso está registrado de diferentes formas. Eu acho muito bonito que nas igrejas, vamos dizer assim, protestantes, reformistas, a questão da libertação dos cativos, da libertação da alma humana, do jugo e da prisão que é feita por Satanás ou por Ahriman, é mais falada do que na Igreja Católica. Mas de diferentes formas isso é sempre retratado nas tradições. Muito bem, então eu vou parando por aqui com essa referência. E aí Tiatira, que é essa igreja, você falou dos prédios altos também? Imagine todas as colinas romanas e todos os prédios que foram construídos nessa época, edificações portentosas, edificações de uma beleza estética muito grande. Jezabel está ali, né? Jezabel também está ali. Mas tudo isso também se refere ao que se fala na Bíblia para Tiatira. Então, o que você trouxe é verdadeiro, mas o signo é tão forte que ele também é verdadeiro para o que eu estou dizendo. E esse conceito de que um mesmo signo, uma mesma imagem, um mesmo sinal, uma mesma parte da escritura bíblica, ela pode servir para que a gente entenda um aspecto da realidade espiritual, mas também outro, e outro, e outro, e outro, e múltiplos aspectos dessa realidade espiritual, é algo muito importante para o que a gente vai tratar aqui ainda hoje. E depois eu prometo para vocês, a gente vai fazer um podcast falando de todos os nossos períodos, tá? Porque também eu tenho ouvido na internet que a gente está vivendo o período de Laodiceia. Nós estamos vivendo o período de Sardes. Laodiceia, a gente fez a conta outro dia, eu falei 3.000, eu acho que 570, é um pouco menos do que isso. Deixa eu fazer essa conta aqui. Vamos fazer essa conta já. Vamos pegar 1413, que é quando começou o nosso período cultural, que é esse quinto período cultural, a época germano-anglo-saxônica, mais 2.160 anos. 3.573, eu acertei, tinha falado 3.570, 3.573. Em 3.573 começa o sexto período cultural, que será a Igreja de Filadélfia. Filadélfia quer dizer... amor fraternal. Amor fraternal. Todos aqueles que conseguirem viver as tribulações do período de Filadélfia vão ser aqueles vencedores. Como é que está escrito no final de cada... Ao que vencer. Ao que vencer. No final de cada uma das cartas das 7 igrejas está dito ao que vencer. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Exatamente. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que são esses ouvidos? Ouvidos espirituais. Clarividência auditiva, clarividência inspirativa, para compreender a escritura bíblica, para compreender a palavra de Deus na escritura bíblica. Então, esses daí que sobreviverem ao período de Filadélfia vão ter unido a sua personalidade humana com a personalidade do seu anjo, vão manifestar a sua personalidade espiritual. E depois disso, vamos ver quanto é que dá aqui, ó, 353 mais 2.160, a gente tem o sétimo período cultural, que começa em 1733 e vai ter mais 2.160 anos. Só aí é que nós vamos ter
a igreja de Laodiceia. Isso em termos de períodos culturais, mas a gente pode, de outras formas, entender como se fosse tem um termo, um fractal. Tudo aquilo que acontece no grande pode acontecer no pequeno também como um fractal. Então, todos nós passamos por processos de morte e ressurreição na vida. Pode-se fazer um paralelo de várias questões psíquicas do ser humano, do seu desenvolvimento espiritual, de morte e ressurreição. Da mesma maneira, a gente pode falar das 7 igrejas como 7 períodos culturais, ou trazer de formas mais localizadas, porque isso se repete. É uma espiral pequenininha e é uma espiral grandona lá em cima, exatamente com a mesma manifestação, com a mesma energia. Muito bem. Betão, esse gancho que você me deu foi muito bom. E agora eu queria complementar o que a gente estava falando, mas eu queria te fazer uma pergunta, tá? O que eu tenho para mim é que na profecia de Daniel, ele vai dizer que depois de 70 semanas vai nascer o Filho de Deus. É isso que ele diz? O que exatamente ele vai dizer? Ele vai falar da construção de um templo 70 semanas depois? Porque isso seria o equivalente a dizer que vai nascer o Filho de Deus. Dentro do que eu vou colocar aqui como conhecimento da antroposofia. Vamos ler o texto então, Daniel capítulo 9, para você entender do que ele está falando. Porque o contexto principal é o templo. A questão é saber o que é esse templo fisicamente, espiritualmente, e entender onde essa contagem se perde. Alguns contam os 70 direto, outros contam os 62 mais 69 mais uma semana, 62 mais 7 mais 1. Perfeito. Que a maior parte crê desse jeito. Mas tudo tem a ver com a origem. Qual que é a origem desse tempo? Então ele fala assim, Daniel capítulo 9, logo depois, essa revelação foi dada assim que Daniel estava sofrendo aqueles 21 dias de espera, o príncipe da Pérsia, aquela situação toda. Então, olha o contexto. Eu vou pedir um gancho aí, porque o Betão está partindo do pressuposto que a gente sabe tanto a Bíblia quanto ele. Brincadeira, tá? É que eu aprendi com ele isso. Uma coisa linda. Daniel ora quando ele está na cova com os leões, não é isso? Sim, isso foi depois. É. Mas Daniel ora quando ele está na cova com os leões, ele pede, São Miguel, venha me socorrer. Não é isso? Não, na cova ele orou e fechou a boca dos leões. Ele orou e fechou a boca dos leões. Depois ele estava orando em Daniel capítulo 9, falando essa condição da guerra, e Gabriel vinha para ele. E Gabriel fala assim, olha, eu enfrentei a oposição e tive que chamar Miguel. Então Gabriel que chama Miguel para poder realmente trazer para Daniel qual é aquela mensagem. E aí o que acontece então, de novo, Daniel ora para Gabriel numa segunda situação, e Gabriel pede que Micael interceda para socorrer Daniel. E aí quando Micael chega, ele fala assim, eu já ouvi o seu chamado no primeiro dia, mas eu tive que enfrentar o exército do inimigo na Pérsia e isso atrasou a minha chegada aqui até você. Exatamente. Então, quando você ora a Deus e quando você pede a Deus, ele sempre ouve. Pode ocorrer de estar acontecendo uma guerra nos céus que atrase para que ele venha se manifestar na sua vida. Mas ele sempre vem se manifestar na sua vida. É isso aí. A questão de que ele ouvir não é a dificuldade. A questão é como ele pode responder. Perfeitamente. Sem ferir ele mesmo. Uhum. Né? Por isso que você vê a ação do parênteses, quando Agar é mandada embora com o filho Ismael, e ela acha que vai morrer, então Deus mostra para ela um poço. E o menino ora, e a palavra diz lá em Gênesis, Deus ouviu a oração do menino. São os ismaelitas, que viram o poço. Talvez o povo que mais ore hoje sejam realmente os muçulmanos. Eles oram o tempo inteiro orando. A questão é saber a resposta. Sim. E a resposta está naqueles que, conhecendo uma verdade, às vezes não querem levar uma resposta. Ou você está preso querendo o poder de Deus e não o propósito de Deus. Só pode existir convergência em quem quer propósito. Uhum. Em quem quer poder, vai ficar disputando poder. Então o cristianismo está disputando poder, o mundo evangélico está disputando poder, quem tem mais poder, quem senta num trono maior.
Quem senta no trono maior é Satanás. Sim, a gente vai falar E se disso você hoje. fica junto com ele, é terrível. Agora, olha só. Deixa eu só fazer um gancho no que você disse. Aí você já falou antes e eu não falei. Quando você falou dessa busca pelo poder, que as pessoas querem o poder de Deus, E não propósito. isso é uma atitude satânica. Completa. Isso é uma atitude arimânica. Sim. Isso é uma atitude materialista. Sim. E eu vou trazer uma imagem aqui numa frase do Rudolf Steiner da antroposofia que ilustra isso. Ele diz o seguinte: Cristo dividiu o seu poder com Ariman, porque há um propósito nas forças adversárias para que a gente tenha resiliência, para que a gente persevere e para que a gente possa se unir a Deus. O bem só se manifesta quando a gente enfrenta o mal. Então ele dividiu o seu poder com Ariman, com Satanás. Ele dividiu a sua sabedoria com Lúcifer, mas ele guardou o amor só para si. E essas duas entidades, Steiner diz, são incapazes de enxergar o Cristo. Como não enxergam Cristo, não enxergam o amor, não enxergam a força do amor. E é essa força do amor que muda qualquer variável. Com todo o poder que um tem, com toda a sabedoria que um tem, esse amor ele quebra tudo isso quando a gente se une ao Cristo e pode trazer os milagres, as bênçãos nas nossas vidas. Então, quando o Betão fala que as pessoas querem o poder de Deus, é o poder que o Cristo deu para Ariman, o poder do materialismo, o poder das coisas materiais. E isso é anticrístico. É isso aí. E ao final vão ouvir, não vos conheci. É isso aí. Nós no teu nome fizemos. Não, isso é o que você fez, mas o que você queria era outra coisa. É isso aí. E o que você recebeu é outra coisa, buscou coisas diferentes. O mundo está perdido no materialismo e as pessoas estão enchendo os templos apenas para buscar aquilo que Satanás está entregando. Você achou que estava comprando na Quinta Avenida, no Champs-Élysées? Não, você está no Shopee. E o inimigo está entregando aquilo que você queria. E você está perdido em relação ao que é do Senhor. Mas o anjo chega com oposição, com Grécia, com Pérsia, com Gabriel, com Miguel, e ele fala assim, Daniel 9:24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santidade para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Então isso é o que vai acontecer nessas 70 semanas. Versículo 25, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. Até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. E ele diz no versículo 27, terminando, ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício, a oferta de manjares, sobre a asa das abominações, virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Isso aqui é a versão revista atualizada, ARA de revista de Almeida. Então aqui ele diz no texto que tem 70 semanas, que tem 62 semanas e que tem depois uma última semana. Então, ele diz que a interpretação é dada dessa maneira. E o início é a saída da ordem para restaurar Jerusalém. E essa meia semana, onde é que entra mesmo? Essa meia semana, no final, ele fala assim, então, ó, que o seu fim será... depois das 2 semanas, será morto ungido. Não haverá o povo. E que sair na cidade. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. No final, uma aliança. E essa última semana tem metade, onde fará cessar o sacrifício e a oferta até que ele volte. Então, são os famosos 3 anos e meio que eles estão colocando aí da grande tribulação, etc. Isso é uma visão clássica. Então, qual é a visão clássica? 7 semanas, que são 49 anos, são semanas de anos, isso ninguém vai discutir. Semanas de anos. Da reconstrução após o decreto.
Depois tem 49 anos, inicial. Depois tem 434 anos, que vai vir até a vinda do ungido. Depois 7 anos, que é essa última semana, e vai dar tudo isso aqui. Então, há os cálculos adicionais do decreto de Ciro, que foi no ano 538, ou o decreto de Artaxerxes, que é 457. Então aí já tem diferenças grandes para dizer quando foi e quando não foi. Então, do decreto de Artaxerxes até Neemias, você tem ali então a reconstrução dos muros. E então há o cálculo de 457 mais 490, ou que vai dar 457, que vai dar até os 49 anos, que dá 408, depois mais 434, que vai dar 27 depois de Cristo, mais ou menos ali próximo ao batismo de Jesus. Há uma última semana que vão se associar a esse mistério de Jesus, que vai simbolizar a interrupção do sacrifício, que vai dar os 7 anos, do 27 até o 34, que é o que diz, então acabou já a última semana, foi do 27 ao 34. É a visão, talvez antroposófica, tal, que vai ser essa condição, que já acabou as 70 semanas aí. Há um alternativo, porque não sabe quando que vai ser essa última semana. E é feita com 300 anos de 360, não 365, com 360. Daí vai dar o quê? Os anos solares, vai dar 476 anos. Somando tudo junto, 445 mais 476, vai dar entre o ano 30 e o ano 33. Então, aí estão as duas condições mais interessantes, mas há essa que é a questão futura da última semana, que é uma visão histórica, né? Porque essa última semana, que cessou o sacrifício, está então nos 3 anos e meio da perseguição até o ano 70, onde houve a nova destruição do templo. Então não está ligado a Jesus, mas está ligado a outra cronologia. Então aí você escolhe como que você vai achar qual é a ordem que primeira, é Ciro ou Artaxerxes? E depois, onde está os 62, como está declarado, vai ter 102 mais 7, ou vai ser 69 mais 1, ou vai ser 70 direto. Aí fica com você e cada um tem a sua interpretação para formar as 70 semanas. Obrigado, Betão. Excelente explicação. Eu vou partir dos 70 semanas para fazer a minha proposição aqui. Tá? Mas antes eu vou voltar um pouco. Eu queria dizer o seguinte, segundo a antroposofia, Cristo nasce aos 12 anos de idade, uma transformação na personalidade dele. Sim. Eu estou falando, não é o Cristo que nasce, não, já me expressei mal. Jesus nasce. Jesus, Evangelho de Lucas, porque há narrativas diferentes em Lucas e Mateus. Não vou entrar nesse detalhe agora. Jesus do Evangelho de Lucas nasce aos 12 anos, quando ele está no templo, todo mundo se surpreende, porque ele que era um menino totalmente introspectivo, ele começa a falar e dá aula para os sacerdotes no templo, e a família volta depois para pegá-lo um ou 2 dias depois, que ele tinha sido esquecido ali. Aí foi na Páscoa isso. Foi na Páscoa isso. Então, um nascimento ali, vamos dizer. E aí o que acontece? Entre os 12 anos de idade e os 30 anos de idade, existem 18 anos. O Steiner vai explicar que nesses 18 anos a gente tem 3 períodos de 6 anos. No primeiro deles, o Cristo vai se defrontar com a comunidade, se não me engano é dos essênios, eu posso estar errando aqui na ordem, eu corrijo para um próximo podcast se estiver errado. Mas ele vai conviver 6 anos na comunidade dos essênios. E aí ele vai entender que a comunidade dos essênios ela é decadente, porque os essênios eles tinham uma espiritualidade egoísta. Eles ficavam isolados da comunidade, eles tinham as suas práticas de purificação espiritual. Muitos banhos, né? Muitos banhos, muita purificação espiritual. Jesus com visão clarividente, ele vai perceber que a porta do arco de entrada, do portão de entrada da comunidade dos essênios, estavam Ahriman e Lúcifer fora, atacando as pessoas de fora da comunidade. E aí ele vai entender que aquele tipo de espiritualidade que tira esses seres de dentro dos indivíduos ou dos membros daquela comunidade, mas joga esses seres
para atacarem as pessoas que não são da comunidade não era uma verdadeira espiritualidade. Num segundo momento, no outro ciclo de 6 anos, Cristo vai entender todos os ritos pagãos de todos os povos que viviam na região de Israel, né? Sim. Então ele vai entrar em contato com esses povos e ele vai ver principalmente como eram atrasados e demoníacos o culto aos mortos e todos os rituais com sangue. E hoje, vamos dizer assim, totalmente proibitivo para qualquer cristão, qualquer ritual com sangue. Mas ele vai ver que as pessoas estavam perdendo a sua clarividência e que os ritos pagãos eram ritos em que as pessoas usavam do sangue de animais para fazer com que os mortos viessem aos altares, e os primeiros altares eram em cemitérios por causa disso, porque era um culto aos mortos, sacrifícios aos mortos para que a alma dos mortos viessem através do sangue de animais. E ele vê que essa decadência foi tão grande porque no passado, vamos dizer que houve um momento na história da humanidade em que esse tipo de sacrifício ele teve o seu lugar e ele era positivo. Naquele momento já era um culto decadente. Então, com visão clarividente, Cristo vai perceber que eram só demônios que vinham e enganavam as pessoas, se fazendo passar pelas almas dos mortos, que é a mesma coisa que a gente tem hoje com os fenômenos mediúnicos. Sim. Então, esse paganismo, ele se metamorfoseou nos dias de hoje com uma antiga clarividência que não tem mais lugar e que atrai demônios se fazendo passar por almas ou por anjos ou por seres espirituais. E aí, num terceiro momento, ele vai ver toda a decadência de toda a espiritualidade dentro do núcleo judaico dos sacerdotes e das 12 tribos. E aí o que acontece? Ao final disso, ele está completamente exaurido, adquiriu uma grande sabedoria, mas sofre muito com tudo o que ele viu, e é nesse estado de sofrimento e já vendo que ele não faz parte deste mundo, porque esse mundo é totalmente decadente, que acontece o fenômeno que eu quero tratar aqui, que é o batismo do Jordão. Quando ele caminha a batismo do Jordão, a entidade que estava encarnada nele, que é Jesus encarnado nesse corpo, com 30 anos de idade, ela começa a se descolar e ela se solta desse corpo físico, e é só nesse momento que o Cristo entra nesse corpo físico na esfera terrena. E ele não entra de uma vez, ele entra como cada um de nós seres humanos entra. E isso vai ser muito importante, esse conceito de que a encarnação ela é um processo gradual. Quando a gente falar da sombra, aliás, já vamos falar aqui, a encarnação para nós hoje em dia, ela também é um processo gradual. Quando a gente nasce, a nossa alma está ligada ao nosso corpo físico, e através dela o nosso espírito. Mas além da alma que se conecta ao corpo físico, existe esse ser que tomou o trono de Deus no nosso corpo, que é a Ahriman. Ele se encarna mais fortemente no nosso corpo através da nossa sombra. Assim como a alma é o veículo para que o espírito se manifeste na nossa personalidade, no nosso corpo físico, a nossa sombra é o veículo para que esse Satanás, para que esse Ahriman, que tomou o trono de Deus dentro do nosso corpo físico, se manifeste na nossa personalidade. E todo o processo da encarnação humana é que essa alma, que no início da nossa encarnação, ela está muito menos conectada ao nosso corpo físico do que esta sombra, essa alma, ela tem que ir ganhando espaço através das forças que o espírito ajuda ela a desenvolver, e ela vai ocupando espaço na nossa personalidade, no nosso corpo etérico, no nosso corpo físico, e vai afastando essa sombra. Esse é o processo evolutivo. O processo involutivo é o contrário, que haja uma dissociação da nossa personalidade espiritual, e a gente vem tratando disso em todos os podcasts, onde eu uso esse símbolo aqui, que há uma separação, a alma e o espírito ficam para esse lado, e aí essa sombra ela toma conta através do nosso corpo etérico, e aí toma conta da nossa personalidade. Então, a grande maioria de nós hoje, como seres humanos, tem uma influência
satânica arimânica muito mais forte que a influência do nosso próprio espírito, porque nós estamos assim, ó, rachados na nossa constituição dos nossos corpos espirituais. Muito bem, então essa é a situação da encarnação gradual do ser humano. Com o Cristo não foi diferente, mas é um processo de um Deus, de um ser cósmico. Então o que acontece é que ele vai ter um processo encarnatório que dura só 3 anos e 4 meses. No primeiro ano em que o Cristo desce sobre esse corpo e aquela individualidade de Jesus deixa esse corpo e vai ter uma linda passagem nos mundos espirituais por ter sacrificado aquele seu corpo. Ela abriu mão, você falou de renúncia, essa é a maior renúncia que uma individualidade, uma alma humana pode ter feito, que é entregar aquele corpo, que era o corpo mais perfeito, com mais sabedoria e mais amor, já feito por qualquer homem, para que pudesse ser o envoltório terreno do Cristo que desce e passa a ocupar aquele corpo. Então, no primeiro ano, o Cristo ele vai descer e tomar conta do corpo astral, que é o nosso corpo mais elevado dentro da nossa constituição. No segundo ano, o Cristo toma conta do corpo etérico. E tudo isso é marcado pelas passagens na Bíblia. A gente tem a transformação da água no vinho, as bodas de Canaã, ela ocorre nesse momento em que as forças etéricas do Cristo já estão se manifestando no corpo de Jesus. E para cada evento da Bíblia, você tem indicações. Aqui é a descida sobre o corpo astral, aqui é a descida sobre o corpo etérico, e no terceiro ano é a descida sobre o corpo físico que ocorre. E aí, onde é que a gente vê isso na Bíblia também de maneira muito bonita? Eu dei um exemplo aqui para o Betão no nosso esquenta, que eu vou dar agora, mas antes eu queria dizer, eu estou fazendo um grande parênteses, porque isso é fundamental para que vocês possam entender depois a questão das 70 semanas na profecia de Daniel. Tá? O que acontece? Há um aparente paradoxo na Bíblia, quando já no final do Evangelho de Lucas, existe uma passagem em que uma pessoa chama o Cristo de bom mestre. E o Cristo imediatamente refuta isso, dizendo, por que você me chama de bom? Só Deus é bom. O que isso nos mostra é que naquele momento o Cristo ainda não tinha se unido totalmente ao corpo físico. Porque se ele tivesse já se unido ao corpo físico, ele seria o Deus Pai também encarnado. E aí ele coloca ainda como um momento em que isso não ocorreu. Ele está dizendo, só Deus Pai é bom. Por isso você não pode me chamar de bom. Só que logo em seguida a isso, e aí já no final do Evangelho de São João, nos discursos de despedida, o Cristo vai dizer, quem vê a mim, vê ao Pai. Como é que pode isso? É um paradoxo. Se ele não poderia ser chamado de bom, porque bom é apenas o Pai, por que quem vê a mim vê ao Pai? E isso é logo depois. Porque já estamos num momento em que essa descida do ser crístico sobre o corpo físico de Jesus, ela já tinha ocorrido num determinado nível, em que no nível da pele, do semblante, de toda a conformidade exterior do corpo físico, essa entidade do Cristo já havia se unido ao corpo de Jesus de Nazaré. E aí ele pode dizer, quem vê a mim, vê ao Pai. E aí a gente tem um terceiro estágio nessa grande dramaturgia divina. A Bíblia é uma linda história sobre efeitos, sobre aspectos invisíveis desses processos de evolução espiritual. Num terceiro momento que ocorre menos de 24 horas desse momento em que ele diz quem vê a mim vê ao Pai, é nos discursos de despedida, quinta-feira santa, pouco antes deles irem para o Getsemane, onde o Cristo é aprisionado, no dia seguinte julgado, açoitado e depois é crucificado e morto. Na cruz, ele em determinado momento diz o seguinte, está consumado.
o que significa isso? E o Rudolf Steiner explica de maneira científico-espiritual, que é racional e poética ao mesmo tempo. Isso significa que ele está dizendo, neste momento, consumou-se a união do meu espírito com este corpo físico. Naquele momento, até o último átomo, a última molécula, a última célula, e no limite disso é o último átomo. O último átomo daquele corpo físico tinha sido preenchido completamente pelo Espírito do Cristo. E é isso que era a verdadeira missão dele. Em seguida ele diz, entrego o meu espírito ao Pai. É isso, Betão? Sim, as tuas mãos. As tuas mãos. Entrego o meu espírito em tuas mãos. Por quê? Ele cumpriu a missão dele, aquele corpo se tornou um corpo perfeito, o espírito cumpriu a sua missão, já está impregnado. O espírito pode sair dali, daquele momento, daquele corpo físico, porque não resta mais nada a fazer. Está tudo perfeito. E aí ele dá o último suspiro e o espírito larga aquele corpo. O Steiner vai dizer uma outra coisa muito bonita que eu não te disse no Esquenta, Betão, que é o seguinte, aquele corpo físico não teria aguentado a presença do Espírito do Cristo por mais nenhum instante. Um instante é a menor fração de tempo que vocês puderem imaginar. O Steiner diz que mais um instante do Espírito presente naquele corpo físico, aquele corpo físico iria imediatamente se incinerar pelo fogo do Espírito que estava já habitando completamente nele. Então, para que aquele corpo possa ser preservado, é que o Espírito sai e ele diz, entrego em tuas mãos o meu Espírito. Então tudo isso é uma gradação deste processo encarnatório. E aí, na antroposofia, o Steiner explica que esses 3 anos e 4 meses, desde o batismo do Jordão até esse momento, eles são, para este ser divino espiritual que é o Cristo, um Deus, é para ele o que equivale ao ser humano aos 9 meses da gestação no útero da mãe. É isso que, na realidade, ele fala a gestação. Ele não vai falar explicitamente dos 9 meses. Há um detalhe que eu não vou explicar agora em que a correspondência não é exata, mas que esses 3 anos e 4 meses, eles são a gestação do Cristo. E quando o Cristo nasce efetivamente na Terra, o Cristo vai nascer efetivamente na Terra na ressurreição. Então é no domingo de Páscoa que o Cristo, como ser divino espiritual, toca a Terra pela primeira vez nesta condição de ser divino espiritual. Até então o que ele estava fazendo era ocupar o corpo que foi dado a ele por Jesus para que ele aperfeiçoasse aquele corpo, podendo fazer com que cada um de nós possa desenvolver o nosso corpo físico até esse estágio em que esse corpo físico vai se tornar também para nós o corpo da ressurreição, o que ocorre no ciclo de várias vidas humanas seguidas, várias reencarnações na Terra. Muito bem. Aí o que acontece? E eu fiquei surpreso, saúde, Betão. Eu fiquei surpreso de saber que dentro de várias linhas cristãs hoje em dia já existe essa distinção e já existe esse conceito que eu achava que era um conceito que só a antroposofia traz. Eu ontem jantei com o Leandro, que participou do nosso podcast, nos ajuda nas gravações, estava editando podcasts com ele, e conforme eu fui falando para ele, antes que eu dissesse, o Cristo nasceu no momento da ressurreição, ele falou, eu falei, você acompanha o meu raciocínio? Não, a gente estuda isso, tem várias linhas que falam que o Jesus é uma coisa, o Jesus Cristo é outra e o Cristo é outra, dividindo em 3 diferentes visões de 3 entidades, de 3 momentos diferentes e até de individualidades diferentes. Então eu fiquei muito surpreso e muito contente com isso. E aí o que acontece? Efetivamente, o que a antroposofia vai dizer é que o Cristo, ele nasce na Terra, então, nesse momento da ressurreição. E aí quanto tempo ele vive na Terra? Ele vive por 40 dias, que são os 40 dias entre a ressurreição e a ascensão. E que algumas linhas vão falar que não é 40, são 49 dias
que ele vive. O que a antroposofia vai nos dizer é que são exatamente esses 40 dias, até a ascensão. Depois da ascensão, ele não está vivendo mais na esfera terrena, ele está vivendo na esfera etérica, adjacente à Terra, que é onde ele vive até hoje e onde cada um de nós, como seres humanos, pode acessá-lo. É a experiência que eu tive no dia 28 de fevereiro de 1998 e que eu narro no livro Muito Além de um Conto de Fadas. Tudo aquilo que nossa consciência nos revela. Muito bem. Aí o que nós temos então com esse conhecimento de que o Cristo nasce no domingo de Páscoa? A gente tem a possibilidade de interpretar essas 70 semanas das profecias de Daniel como sendo o ano 457 a.C., mais as 70 semanas completas, que são 490 semanas. Se a gente considerar só um menos o outro, vai dar 33 anos. Se a gente fizer intervalo fechado, em que o ano de 457 também entra na conta, vai dar 34 anos. Seja pelo 33, seja pelo 34, a gente teria aqui o cumprimento da profecia no primeiro versículo que o Betão leu, que fala do nascimento do ungido na terra, nessa data, na completude das 70 semanas. Betão, você pode ler de novo só o primeiro? Eu não quis pedir para você fazer isso naquela hora. Sim. Mas a gente teria, então, a confirmação, porque o texto bíblico nunca erra, de que o ungido, ele nasce na terra quando Cristo tinha o quê? Entre 33 e 34 anos, que é exatamente o domingo de Páscoa, na ressurreição. Ele diz assim, sabe e entende, é Daniel 9:25, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Depois das 62 semanas, será morto ungido e já não estará. E o povo de um príncipe há de vir destruirá a cidade. Então ele está dizendo que há entrada e há saída. Está interpretando então a entrada e a saída de maneira contínua. Mas aqui o texto claramente está dizendo que são 3 momentos, que você pode juntar os 3 em um, ou pode dizer, foi esse o primeiro, esse o segundo, esse o terceiro. As contas estão aí. O fundamental é que ele nasce em você. Sim, e que ele nasce nesse momento e que ele possa nascer em nós e ocupar o trono que é seu. Sim. Dentro do nosso coração. Na comunidade dos cristãos que eu frequento, que é uma igreja que o Rudolf Steiner ajudou a criar, há uma parte do culto onde se diz o seguinte: tomas-me a mim por teres tu te dado a mim. A gente está falando com o Cristo nesse momento e pedindo que ele venha ocupar esse trono no nosso coração. Então é isso. A questão do terceiro templo, que é... A gente então pode entender que esse terceiro templo, ele é um templo não físico, não é uma construção. Esse terceiro templo é o templo que cada um de nós está construindo. E esse terceiro templo ou será para Deus ou será para o seu adversário, dependendo de nós termos uma vida e uma visão espiritual da vida, com acesso a seres espirituais, com acesso ao nosso cérebro etérico, a uma forma de pensar espiritualizada, ou se a gente for materialista e a gente esquecer que existe todos esses seres espirituais, todos esses fatos e todas as leis espirituais, se a gente ignorar as leis de reencarnação e karma, que são as leis mais elevadas, onde a gente pode a partir dela derivar todas as outras leis espirituais, se a gente se esquecer disso, a gente vai estar dando lugar nesse terceiro templo para o inimigo, Satanás tomando o trono desse terceiro templo. Muito bem, então era isso que a gente queria falar dentro deste primeiro contexto. Vamos agora para um segundo contexto, reforçar essa questão de que esse terceiro templo não é um templo construído de pedras de cimento, né, e de substâncias materiais, que é o que o Betão trouxe outro dia para a gente sobre o tabernáculo. Ele falou no último podcast que existe o átrio, depois existe o santo e depois existe o santo dos santos. E que o sacerdote, aquele que entra no santo dos santos sem ser sacerdote, quer dizer, sem estar conectado a Cristo, ele morre quando ele entra no santo dos santos. E aí, qual é o paralelo que a gente pode fazer? O átrio, ele é o nosso corpo físico e ele corresponde ao caminho.
porque o caminho, onde se manifesta o caminho? O caminho se manifesta no espaço. E só existe tempo onde há espaço. O tempo, ele é medido com relação ao espaço. O deslocamento no espaço é medida de tempo. Então, tempo e espaço são duas faces da mesma moeda. É só nessa dimensão terrena que existe, então, tempo e espaço. Só pode haver um caminho, que é essa questão de deslocamento, quando a gente está no tempo e espaço. Num segundo momento, que é o santo, nessa imagem do tabernáculo, a gente tem o quê? A verdade. O Cristo, ele é o caminho e ele é a verdade. O que é a verdade? A verdade é aquilo que é eterno, aquilo que não está no tempo e no espaço. A verdade nunca muda. O tempo pode passar, o lugar pode ser diferente, mas a verdade será sempre a mesma verdade. E essa é a dimensão etérica da realidade, a dimensão do amor. Amor e verdade também são duas faces da mesma moeda. E por fim a gente tem o Santo dos Santos, que é o quê? A vida. Completa-se aí o caminho, a verdade e a vida. E aí a gente tem na Bíblia uma referência muito clara a corpo físico como caminho, a corpo etérico como verdade e a vida como o nosso corpo astral e espiritual. Tudo que está a partir de um nível do astral, ele já é espiritual. E por que a vida é relacionada ao espiritual? Porque tudo aquilo que é da matéria vai perecer, tudo aquilo que é da matéria um dia vai morrer, mas aquilo que é espiritual é eterno. E esta é dessa vida que a gente está falando, da vida que é eterna. E nesse nível, todas as ocorrências são simplesmente manifestações da vida de seres espirituais. Na dimensão espiritual não existe matéria, não existe físico, sólido, o líquido, o gasoso e o elemento fogo. Nada disso existe. O que existe como manifestação do que aqui é matéria são seres espirituais e a vida desses seres espirituais, que podem ser de luz ou podem ser de sombra. E, de novo, para qual nível espiritual a gente vai? Com aquele que a gente cultivou durante a nossa vida ou durante as nossas várias vidas. A gente pode ir para o céu ou a gente pode ir para o outro lado. E então o nosso corpo também é um tabernáculo. E tudo isso também ele é demonstrado na Bíblia, essa referência de que o templo é sempre um templo interior, quando o próprio Cristo diz: vocês vão destruir este templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Isso não foi entendido pelos seus discípulos à época. Eles só foram entender quando Cristo ressuscitou. E é por isso que a gente pode se confundir com uma visão materialista de achar que o terceiro templo seria um templo físico, quando na realidade ele também é um templo espiritual que nós agora estamos construindo para criar nele lugar para o trono de Deus. E é isso, meus amigos. Eu acho que sobre esse tema era o que a gente tinha para falar hoje, criando já um fundamento, uma base de entendimento para que vocês entendam a continuação dos nossos podcasts sobre a psicologia e os desvios da psicologia. Num dos próximos podcasts, que eu não sei se é o próximo ou o próximo, que Deus vai conduzindo aqui, os nossos anjos da guarda vão nos dando o caminho para que a gente seja inspirado, porque palavras são vazias. Se o que a gente está dizendo aqui não for inspirado, não faz sentido nenhum. E a gente sente essa inspiração e tudo se transforma e tudo se organiza da maneira como o mundo espiritual quer dentro desses podcasts, para que a gente esteja transmitindo algo que é desse nível da vida de seres espirituais, é desse nível da verdade, ou é desse nível desse caminho, dessa orientação para a vida material, que vem essa orientação de cima sobre isso. Betão, quer fazer algum complemento? É isso aí. Nós vamos ter um podcast, nós vamos explicar os termos conforme a visão da Bíblia e a visão também. Por isso que é convergência, né? Porque você ouve reencarnação, você vai se situar logo ao aspecto mediúnico, vai buscar lá o que viveu lá o espírita, e isso não tem suporte nenhum na Bíblia. Não existe volta desse aqui, daquilo lá. Eu sou Henrique VIII, eu sou Maria Antonieta. Né?
Isso vira uma degressão das pessoas que estão buscando uma satisfação da sua evolução. O kármico também entendido como eu tenho que pagar a conta do outro, né? Que você pegar meus boletos aqui, você leva. Né? Não é essa a visão bíblica, porque Jesus veio pagar um preço. Agora, propósitos estão atravessando o tempo. E você entender que propósito você carrega, porque Jesus disse para os discípulos mesmo que queriam jogar fogo nos samaritanos. Sabe o que ele disse? Vocês não sabem de que espírito sois. Então, há propósitos viajando, há propósitos sendo conduzidos. E nós entender esse propósito é muito importante. Há situações não resolvidas numa geração. E ele está buscando outra geração para resolver, porque ele quer que todas as coisas sejam restauradas. Então, existem propósitos viajando e existem situações a serem resolvidas. A tua nomenclatura não vai ajudar muito, mas ele vai dizer duas coisas que são muito importantes. Você não sabe de que espírito você é, então tem que saber, tem que discernir espíritos, e você pode chegar ao final e ele vai dizer, não vos conheço. Então são dois sustos muito grandes. Você trabalhou na empresa há 30 anos, né, para receber no final a tua aposentadoria. O RH vai dizer assim, ó, não te conheço, você não está aqui na minha lista, você não recolheu o fundo de garantia, você não recolheu coisa nenhuma, teve uma remuneraçãozinha por aí porque você mesmo fez o seu roubo e ao final vai ser uma surpresa muito grande. Então, vamos ter um tempo, nós estamos amadurecendo essas visões para declarar o que a Bíblia efetivamente diz sobre a continuidade dos seus propósitos e a necessidade de você produzir o testemunho em tantos eventos. Vamos chegar lá, porque é tudo em cima de convergência e você realmente ter na convergência uma conexão real com a palavra, com a Bíblia, com realmente Cristo, que não tem ninguém acima dele, com a palavra que é a autoridade máxima no nosso entendimento. Vou fazer um pequeno contraponto aqui. Ótimo. O Betão tem pontuado muito bem que quando eu trago esse tema de reencarnação e karma, eu não estou falando de nada que o Espiritismo traz como conceitos de reencarnação e karma. Eu gosto de respeitar tudo aquilo que veio antes, porque tudo tem um papel. E se esse papel foi de desviar, o desvio depois pode servir para que a gente se aprume. Sim. E reconheça o caminho verdadeiro. Menos com menos é mais. Menos com menos é mais. Muito bom. Então, qual é a visão aí com relação ao Espiritismo? O Espiritismo teve o seu papel para um grupo muito pequeno de pessoas. A mediunidade teve o seu papel num passado mais remoto. Mas tudo isso tem que ser renovado. A verdade contida aí é uma verdade que ela se desconectou do todo. E ela não traz o todo em si mesma. E por isso ser dessa maneira, ela é algo que... É que nem você dar um tiro, a Bíblia fala que o pecado é você errar o alvo, né? Imagine o seguinte, se o alvo está a 1 metro de você e você desviou 1 grau, talvez você ainda acerte no centro ou próximo do centro. Mas se o alvo tiver a quilômetros de distância, você vai se desviar completamente do próprio alvo e vai acertar alguma outra coisa. Então, tudo isso que no passado pode ter tido algum papel, tem que ser hoje ajustado com um novo direcionamento para que possa fazer sentido para a realidade de hoje. E aí, eu tenho proposto que o grande trabalho a ser feito dentro de todas essas nossas discussões sobre o cristianismo é que a gente possa trazer de volta para todos os cristãos os conceitos de reencarnação e karma, tá? Esses conceitos de reencarnação e karma, eles subsistiram até 453 depois de Cristo. Foi no concílio que disse, não existe nada de reencarnação, só o que existe é a ressurreição. E, me deem todo o seu dinheiro, porque vocês só têm essa vida. Comprem as relíquias, doem tudo para a igreja, sigam tudo que eu mando, não sejam contra mim, porque quem não está comigo está contra mim, né? Inverteram o uso de tudo isso, porque senão vocês vão para o inferno. E aí perdeu-se essa verdade do conceito de reencarnação e karma. E isso a gente vai poder trazer
dentro da própria Bíblia, mostrar onde esse conceito de reencarnação e karma estava e mostrar esse desvio que foi dado pela Igreja Católica, influenciada pelos demônios que eram aqueles que estavam à frente do Império Romano. Todos os Césares, todos os imperadores, eles eram possuídos espiritualmente. Mas isso é uma construção que a gente está fazendo e a gente vai trazer isso bem mais para frente, porque para entender qualquer conceito de reencarnação e karma é necessário uma base muito grande de ciência espiritual. É necessário que haja uma base muito grande de conhecimento sobre seres espirituais, sobre as hierarquias espirituais, sobre o processo de evolução do ser humano, sobre o processo de involução do ser humano, seres de luz, seres de sombra. Sem isso como um arcabouço fundamental de conhecimento básico sobre ciência espiritual, não dá para chegar no mais avançado. A gente, na primeira série, não vai aprender cálculo diferencial e derivada. É mais ou menos esse daí o paralelismo. E aí, para só dar um bizu dessa história, uma antecipação disso, os judeus sempre foram reencarnacionistas e até hoje são. O Antigo Testamento todo, ele é reencarnacionista. E também a questão do karma. O Cristo não revoga isso, não fala nada sobre isso, porque não havia o que falar. Era um conhecimento que já era dado. Mas isso fica como cenas dos próximos capítulos para a gente elaborar melhor. O importante é dizer agora o seguinte: tudo que a gente vai trazer sobre esses conceitos de reencarnação e karma não tem nada a ver com qualquer coisa que você já ouviu antes e que, por não ser a verdade, você rejeitou. Você vai poder ouvir, ponderar no seu coração sob uma nova perspectiva e ver aquilo que você vai considerar como a sua verdade no seu estágio de desenvolvimento. É isso aí, você vai entender a Bíblia. É isso aí. Vai entender o texto da Bíblia. E vai entender, um texto só diz assim, Hebreus 9, 27. Aos homens está destinado morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Sim. Então, você não escapa de um juízo dizendo, olha, eu vou fazer aqui vou reencarnar umas vezes aqui para dar uma evoluída. O juízo sempre vem. O juízo sempre vem. É. Então vamos entender a posição bíblica e entender o poder de Jesus, que ele não precisa que você fique tentando várias vezes. Então temos que limpar a mente para entender apenas uma coisa, que há um caminho. Você precisa completar os testemunhos. E há um espírito buscando isso acontecer. Que isso se complete. E você tem que entender que coisa que você só desvencilha de uma coisa dentro de você negativa quando entra outra em cima de você positiva. A vida que você recebe desencarna as outras coisas. Então, em desencarnação, eu creio 100%. Né? Porque esse é o processo natural da sua evolução. Mas, pelo nosso respeito, é amor, a palavra e a verdade, nós vamos burilar tudo para que você não fique sem entendimento da nossa convergência e das nossas conexões. Eu vou aproveitar o seu gancho, Betão, e a gente estende mais um pouquinho aqui, porque esse ponto é chave. Eu elaborei bastante sobre ele numa conversa com o caseiro da casa em frente à minha e da casa vizinha dele outro dia, e a gente teve uma linda conversa, e eles trouxeram exatamente esse versículo que você trouxe. E aí eu os ajudei a interpretar da seguinte maneira: ao homem é dado morrer uma só vez. Isso é verdade. Tudo que está na Bíblia é absoluta verdade. E realmente, o corpo físico do homem, esta nossa encarnação, quando a gente desceu na carne, significa descer no corpo físico. Esse corpo físico, ele morre uma só vez. Acho que a própria palavra homem está relacionada com o nome de Adão, correto? E aí esse Adão, ou Adão Cadmon, é aquele que é feito do barro, que é feito da terra, que é a substância física. Então, este homem que é feito de substância física,
ele só morre uma vez. Então a palavra homem aí está relacionada com Adão, que está relacionado com o barro, substância física, corpo físico. Então quando se lê homem, o que está se dizendo é: este corpo físico só morre uma vez. E com este corpo físico, essa personalidade só morre uma vez, esse ego só morre uma vez, e essa mente, que é o núcleo desse ego, ou desse pequeno ego terreno e temporal, só morre uma vez. Tanto que assim, quando a gente fala de outras vidas, uma personalidade e esse corpo físico, entre uma vida e outra, é completamente diferente. Não se nasce no mesmo corpo físico, nem com a mesma mente, nem com o mesmo ego, nem com a mesma personalidade. Tudo isso é diferente. Mas aí a Bíblia vai falar também da segunda morte. E essa é a que a gente tem que temer verdadeiramente. Que é o quê? É a morte da alma. Então o que está se dizendo aí, quando você coloca lado a lado essas duas referências, é que o homem morre uma vez, mas existe uma alma que é eterna. Então essa segunda alma, essa segunda morte da alma é o que deve ser evitado. E aí, se você junta essas duas referências da Bíblia, você pode entender que a alma, ela pode voltar a se encarnar. Porque o que morre é só o corpo físico. E essa alma, ela pode ocupar diferentes corpos físicos, ela não morre quando morre o corpo físico. Isso, a Bíblia, a gente tem isso. Volta para Deus. De que a alma não volta, e volta efetivamente para Deus. Volta para Deus. Antes de voltar para Deus, não dá para, num processo evolutivo normal, se preparar uma nova encarnação. Quando se diz que volta para Deus, não se diz que depois de voltar para Deus, ela não volta para uma nova encarnação. Essa alma, que ela é eterna, ela pode participar desse ciclo reencarnatório algumas vezes. Mas a gente deixa... Sem nenhum objetivo, hein? Como? Sem nenhum objetivo. Porque se a evolução está em Cristo, e Cristo é definitivo, por que eu vou ficar buscando um processo evolutivo que não evolui? Então, eu entendo o que você está falando. É porque o nosso objetivo é fazer com que o Cristo preencha completamente o nosso corpo astral, o nosso corpo etérico e o nosso corpo físico, exatamente como ele fez. O que é o corpo da ressurreição? A gente tem falado aqui das 9 hierarquias espirituais. Sim. O corpo da ressurreição é um corpo que ele foi aperfeiçoado a tal ponto em que as 9 hierarquias, elas vivem em plenitude neste corpo, e nada que não seja das hierarquias, o Satanás ocupando qualquer parte da nossa alma, ele não está mais presente. Existem só as 9 hierarquias permeando completamente o nosso corpo físico, e junto com elas a Trindade divina, que está acima da hierarquia. Deus Pai no nosso, sendo em nós, através de um pensar, Deus Filho criando em nós, e o Deus Espírito Santo iluminando a nós. Pensar, sentir e querer completamente transformados Amém. Por essa presença. Sim. E isso, adquirir esse corpo da ressurreição é algo que ocorre nesse processo de vidas terrenas sucessivas. Não é numa única vida que a gente consegue manifestar plenamente as hierarquias e a Trindade divina dentro dos nossos diferentes envoltórios, que é o corpo físico, o corpo etérico e o corpo astral. Então esse é o conceito. E isso é ciência espiritual. E a gente vai encontrar, e eu assim, achei muito rico esse debate, porque a gente está num processo, Sim. tá certo? Procurando sempre essa convergência e essa conexão. Amém. E você sabe que eu considero você o cristão mais inspirado que eu conheço. Tudo que você fala é perfeição da palavra, dentro de uma visão que é a sua visão da sua biografia até hoje. Sim. Mas tem algo que a gente pode trazer aí e que não vai revogar nada da sua visão. Simplesmente vai realizar a sua visão. Assim como o Cristo diz: eu não vim para revogar a lei, eu vim para
cumprir, não é isso? Sim, cumprir. Para cumprir a lei. É a mesma coisa. Eu não vim para mudar nada dessa sua visão, mas eu vim para fazer com que se cumpra o pleno entendimento da palavra, com isso que pode ser acrescentado de conhecimento espiritual para tudo aquilo que você já traz na sua alma. Perfeito. Aqui, ó, Trajetória é o livro que eu escrevi para explicar processos de continuidade. Ninguém vai poder dizer que as coisas não continuam. E ninguém pode dizer que você é tudo. Você é parte de um todo. Por isso que o nosso corpo espiritual é muito importante estarmos como um todo. Agora, os debates são muito bem-vindos. Né? O que às vezes você pode tomar um susto. Quantas pessoas debateram comigo? Olha, mas os ídolos, não pode ter os ídolos. Ok, depois você vai no culto lá, tá o pastorzão lá sendo adorado. Falou, é o ídolo. Não pode ter o ídolo, tá aí, meu. Tá aí o ídolo. Como é que não pode ter o ídolo? Você pensa que você tirou umas imagens de madeira lá e que não deve ter mesmo, né? E você tirou o ídolo? Então, às vezes, você está cego em relação a uma realidade. Por isso, precisamos de muita luz e muita bênção. O que nós queremos aqui? Que toda a ferramenta que Deus preparou de aperfeiçoar a sua vida em Cristo, aperfeiçoar nas experiências, seja utilizada para que você possa ser encontrado nele. Então, que o Marcelo possa ser aperfeiçoado, eu possa ser aperfeiçoado, a palavra nos aperfeiçoar e os entendimentos que existem, históricos e assim pontuais, possam existir. Então, eu sei que convergência é o final de tudo, né? Convergência e conexão. E conexão. Estamos nessa bênção em nome de Jesus. Foi longo aqui, hein? Foi longo aqui. Foi longo aqui, não vamos gravar mais nada hoje. Vamos parando por aqui. Vamos avisar, vamos ligar para os nossos amigos. Vamos ligar para os nossos amigos, leva jogar um oi deles aí. E aí eu não sei se fica para o podcast ou não, mas eu queria te fazer uma outra pergunta, Betão. Pois não. Profecia de Daniel, falando de 2.300 anos. Sim. Os 2.300 anos começam da contagem de uma ou de outra data. Sim. Vamos dizer, começando de 457 a.C. Ok. O que ele fala sobre esse ciclo de 2.300 anos? A verdade é o seguinte, não há um ciclo de 2.300. Todas as contas que são feitas em relação a dizer o quanto essa semana vai esticar ou não vai esticar. Então, Isaac Newton, que estudou Daniel, ele dá a ideia de que todas essas contas, essas situações, existem dois números que ele chegou ao número. Chegou ao número 2060 e chegou a 2.300, colocando aonde que esses valores vão se encaixar numa cronologia que depois que Jesus, começou o calendário gregoriano, onde é que está o zero, onde é que está o menos 30, onde é que está aquilo lá, menos 4 para cá, menos 5 para lá. Então todas essas contas, elas ficam perdidas nessa questão de qual que é a referência, desde o início da restauração. Por quê? Porque a Bíblia quer dizer para você o seguinte, Jesus disse, o dia e a hora ninguém sabe, só o Pai sabe. Agora, o fim do mundo vai chegar para você a hora que você realmente deixar de respirar. Aí chegou o fim do mundo. Aí chegou para você uma necessidade, por isso que tem o juízo e uma necessidade de dizer, o que vai acontecer com você agora? O que eu posso mudar ou não mudar da minha história? Da tua história você não vai mudar nada. Da história que Deus está escrevendo com você, você vai saber muitas coisas depois. Então eu creio que essas datas todas, elas vão se somar a um tempo de que, quando acabar tudo, o que tem no dia seguinte? A continuidade de tudo. Então, eu não posso dizer que a vida é eterna e dizer que vai ter o fim. Se vai ter o fim, então não é eterno. Não, vai continuar numa outra forma. Vai continuar outra forma. Então, os ciclos devem ser entendidos, mas a continuidade, por isso que o corpo glorificado, que foram os 40 de Jesus, que está até hoje, esse é um corpo maravilhoso, que é o corpo que nós vamos herdar em todas as coisas e fazer tudo isso acontecer. Muito bem. Mas pegando então esse número de 2.300, queria só trazer um outro ponto para a questão aí da profecia de Daniel. Se a gente considerar de 457 esses 2.300 anos, no intervalo aberto a gente chega no ano de 1843. No intervalo fechado a gente chega no ano de 1844. Esse ano de 1844 é o ano em que os adventistas entendem que iria haver a volta do Cristo.
Sim. E é um ano que a antroposofia também aponta como um ano importante. A antroposofia vai dizer que em 1841 é o início da batalha nos céus, em que gradualmente Satanás e suas hostes são jogados à terra. Isso vai se consumar em 1879, que é quando começa também a regência do Arcanjo Miguel começa em 1870, 9 anos antes. Mas em 1879 é quando Satanás é jogado definitivamente à terra. E aí eu acho interessante apontar isso, porque o Steiner fala tanto de 1841 como sendo o primeiro ano, quanto de 1844 como sendo um ano muito importante da intensificação dessa batalha. Então, de alguma maneira, eu entendo que também se cumpriu essa profecia de Daniel, falando da volta do Cristo em 1844. Por que o Cristo não foi visto? E o Steiner não fala que o Cristo está disponível no etérico em 1844. O que acontece? E isso é muito importante. 41 ou 44. Esses 3 anos têm a ver também com manifestação em diferentes níveis da realidade, espiritual, astral, etérico, físico, e também, nesse caso, com a intensificação dessa luta. O que acontece é que essa luta, chegando ao final, começando em 41 e chegando ao final em 79, o que acontece é que quando Satanás é jogado para a terra, o que acontece é que o próprio conhecimento espiritual dado por Micael, que é a antroposofia, fica disponível aos seres humanos. Então, o Cristo se torna disponível sob a forma de ciência espiritual a partir do ano de 1841, com uma intensificação em 44. Não é que era a segunda vinda dele na esfera terrena. Acontece primeiro a possibilidade de se acessar o Cristo como ciência espiritual, como antroposofia, nesse ano de 1841 ou de 44, e depois o Cristo passa a ser presente na esfera terrena mais fortemente alguns anos depois, em 33, e depois em 1998, primeiro 1933, depois 1998, que é quando intensifica o mal, o Cristo também intensifica a sua disponibilidade para o ser humano, que é o que a gente vem tratando em todos os outros podcasts. Hoje ele está completamente disponível, mas ao mesmo tempo as outras forças também estão disponíveis e mais fortes nos atacando. Então tudo isso está relacionado, e eu queria trazer isso dentro do contexto das profecias de Daniel. Perfeitamente. Quiser saber como Daniel termina, Daniel capítulo 12, ele fala uma coisa interessante em relação a esses contextos todos aí, do que está acontecendo e como ele tem que selar essas palavras e como isso vai chegar até o fim. E ele fala algo interessante aqui em Daniel 12:4. Ele fala assim, o 3 fala assim: os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas sempre eternamente. Então, a nossa vida como estrela, aquele que vai ter uma luz cada vez mais intensa, o estado plasmático e muitas coisas interessantes em relação ao teu corpo e à tua vida espiritual. E o plasma também é um assunto maravilhoso. Você chegou a ver os vídeos do Douglas? Eu vi os vídeos do Douglas. Sobre muito o plasma. Bom. Muito bom. Muito bom a ideia do plasma, que eu não tinha essa ideia, né? Mas já absorvi. E tá na Bíblia essa ideia. Tá, com certeza. Com certeza a ideia do plasma está na Bíblia. Olha o que ele fala em Daniel 12:4. Todo mundo vai brilhar, tá? Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sera o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Sabe o que é isso? Muitos o esquadrinharão. É Google, é inteligência artificial. Search. A palavra aqui no hebraico do search é a mesma palavra do search engine, que são as máquinas de busca. Então Daniel está produzindo que o saber multiplicará. Vai ter tanto saber disponível, vai ter tanto banco de dados, vai ter tanta inteligência artificial respondendo,
E Daniel já sabia que tudo isso ia acontecer. Então aqui está o Google, aqui está o conhecimento que vai se espalhar, e aqui vão ter todas as coisas que vão acontecer. Agora, o que ele ia fazer? Ele estaria vendo um homem vestido de linho, que estava sobre o outro lado do rio, quando isso ia se cumprir. E esse homem que estava do outro lado do rio levantou a mão direita ao céu e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Por isso que ao final de tudo tem ainda os 3,5. Um tempo, meio tempo, outro meio tempo dá 3,5. Então esses 3,5 é muito importante. Está ligado a Jesus ressuscitado, está ligado à metade dos 7, Sim. Está ligado a muitas coisas importantes que você vai ver repetir. Então, quem vai reencarnar? O tempo reencarna, isso não tem a menor dúvida. Porque o tempo está voltando a trazer as coisas, esperando que um resultado aconteça. Então, fica esperto que o Senhor ele vai chegar ao final. Ele vai restaurar todas as coisas. Dúvida. Ele vai completar a obra de maneira perfeita. E que você não fuja da responsabilidade, né? Que nós temos isso aí. Vamos esquadrinhar. Tá o Google aqui, Daniel 12:4. Já falou do Google aqui muito tempo antes de acontecer. Ou então, dentro do que eu estava falando agora, ele está falando dessa disponibilidade de todo esse conhecimento espiritual. Sim. Sob a forma da ciência espiritual e da antroposofia. Gostei muito do que falou o Fábio lá, né? Jesus está muito disponível. Muito disponível. Isso é a grande verdade. É a grande verdade. Valeu demais. Shalom Adonai. É isso aí, né? Muito bom. Liga para os caras para dar um...